Fala galera, Chuck Norris na área, tudo tranquilo? Hoje eu vou estar batendo um papo aqui bastante interessante com vocês a respeito dos vigilantes, tá? Nesse vídeo a gente vai estar destrinchando vários tópicos, por exemplo, qual que é o melhor vigilante gratuito, qual que é o melhor vigilante pago, qual que é a diferença das habilidades passivas para as habilidades ativas, como você pode estar melhorando o vigilante e uma série de outras informações. Só que antes do vídeo começar, eu queria pedir para vocês o seguinte: se você gostar do vídeo, se você está gostando do nosso trabalho, do nosso projeto, de estar sempre levando as melhores informações para o pessoal BR, para estar melhorando a nossa jogabilidade, por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e também comenta, porque a partir do seu comentário a gente pode estar melhorando cada dia mais e estar levando ainda mais vídeos para vocês. Fechou? Então bora pro vídeo. Para a gente começar, é sempre bom a gente pensar no mínimo detalhe. Qual que seria o mínimo detalhe? Quais seriam os mínimos detalhes aqui em relação aos vigilantes? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que seriam habilidades ativas e habilidades passivas, porque isso confunde a cabeça até mesmo de jogadores veteranos. Vamos lá. Todos os vigilantes, a grande maioria deles, possuem mais habilidades ativas do que habilidades passivas. Mas Chuck, explica pra gente o que seria isso aí. Vamos lá. As habilidades ativas são as habilidades que você precisa utilizar o vigilante, propriamente dito, para que elas sejam ativadas, como o próprio nome sugere. Ou seja, o vigilante ou ele precisa estar equipado na sua operação, tá? Ou ele precisa estar guarnecido na muralha. O que seria guarnecido na muralha, para quem não sabe? Seria você colocar ele aqui para defender o seu território caso você tome algum ataque, certo? Então essas duas formas para você estar ativando as habilidades ativas. Já as habilidades passivas, elas são diferentes. As habilidades passivas são aquelas habilidades nas quais assim que você desbloqueia a habilidade, ou seja, assim que você aumenta a estrela do vigilante, essas estrelinhas aqui, que sempre vão de 1 até 5, você já ativa a habilidade automaticamente e não necessariamente precisa estar usando o vigilante na operação ou na muralha. Vamos dar um exemplo aqui. A primeira habilidade do Alexandre, que é esse vigilante que eu estou mostrando para vocês aqui, ela é a habilidade que dá aumento de defesa do motociclista em 5%, como vocês podem estar vendo aqui. Perceba que ela não tem nenhuma característica de habilidade ativa. Ah, Chuck, mas qual que é a característica de habilidade ativa? A habilidade ativa, ela sempre vai estar falando para você o seguinte: quando esse vigilante liderar operações ou estiver guarnecido. Sempre que tiver essa frase aqui no final das características da habilidade, significa que a habilidade do vigilante ela não é passiva e sim ativa. Ah, Chuck, mas então qual que deve ser o meu foco em relação aos vigilantes e as habilidades deles? Vamos pensar um pouco. Cada vigilante ele vai ter 5 habilidades diferentes. Só que você só pode equipar no máximo 2 vigilantes, tanto na operação quanto na muralha. Ou seja, se você tiver, por exemplo, 10 vigilantes com habilidades ativas, você só vai poder equipar 2 de qualquer forma. Então, dos 10, você só vai poder equipar 2, então vai sobrar 8 vigilantes que não vão estar sendo utilizadas aquelas habilidades. Agora imagine se você tem os mesmos 10 vigilantes, só que ao contrário da habilidade ativa, todos eles possuem habilidades passivas. Lembrando, a habilidade passiva é aquela que você não precisa equipar na operação ou na muralha. Significa o quê? Que independentemente de você estar utilizando ele na muralha ou na operação, a habilidade ela vai estar ativada, ela vai estar em funcionamento. Então, pensando dessa forma, para a gente entender melhor, a melhor forma de você olhar as habilidades de um vigilante é a maior quantidade possível de habilidades passivas, justamente porque elas não precisam que o vigilante esteja equipado. Então, assim que você for desbloquear um novo vigilante, comprar um novo vigilante, preocupe-se primeiro em desbloquear as habilidades passivas, justamente porque assim que você aumentar a estrela, elas já vão ser desbloqueadas automaticamente, seja ele com operação ou não. Fechou? Então esse é o primeiro detalhe, tá? Agora vamos para um outro tópico. Qual que seria o próximo tópico? Como que a gente pode estar melhorando o vigilante? Cada vigilante ele vai ter um nível.
E assim que você vai subindo o nível, você pode melhorar, você vai aumentando a força do vigilante e pode estar melhorando também certas habilidades, como essa daqui, por exemplo. Cada habilidade que vai chegando em determinado nível, ela só pode ser melhorada dependendo do nível do vigilante. Então percebe aqui, por exemplo, ó, que essa habilidade que eu estou liberando aqui no Alexandre, ela exige no mínimo o nível 30. Então para você melhorar essa habilidade, você tem que ter, além dos fragmentos do vigilante, você precisa ter o nível 30, assim como você vai ter acima do nível 30 também algumas habilidades que vão ser melhoradas. Só que vamos focar aqui agora primeiro. Então o que acontece? Como que você vai poder melhorar o vigilante? Simplesmente com o XP de vigilante. Da mesma forma que você faz a melhora do seu nível de líder, né, que você vai fazer utilizando o XP do líder, você pode utilizar, no caso do vigilante, o XP de vigilante. Então vamos pegar outro vigilante aqui agora, o Vlad. Da mesma forma que eu falei para o Alexandre. Percebe que ele tem tanto habilidades ativas quanto habilidades passivas. Só que qual que é a melhor forma primeiro para você começar? Sempre preocupe-se de maneira inicial nas habilidades passivas, porque aí sim você vai conseguir uma maior quantidade de status sem a necessidade de estar equipando o vigilante na sua operação ou na muralha. Entenderam? Beleza. Ah, Chuck, mas qual que é o melhor vigilante para mim, no caso, que eu não sou um jogador que gasta? Lembrando o seguinte, não existem vigilantes gratuitos, né, free que a gente fala, dourados, tá? Os vigilantes que são gratuitos, eles são no máximo até a cor roxa. Então, qual que seria o melhor vigilante? Eu indico para vocês, sempre antes de analisar, de responder essa pergunta, analisar o seu estilo de jogo. Para o meu estilo de jogo, Chuck Norris, qual que seria o melhor vigilante, já que eu jogo com motociclistas? O melhor vigilante para mim, no caso, seria tanto a Izumi, tá, quanto o César. Por quê? Por causa das habilidades que eles possuem. Por exemplo, a primeira estrela do César, ela desbloqueia a defesa de motociclistas, mais 5%. A segunda, ela reduz o dano do Brutamonte, que eu recebo do Brutamonte inimigo. A terceira, ela aumenta o ataque da gangue, tá? Isso é importante, da gangue e não apenas de uma operação só, de uma tropa só, atacando territórios. A quarta estrela, ela aumenta atributos da calça do líder, então ela vai melhorar o meu equipamento do líder, da minha calça. E a última estrela, que é a que eu estou tentando desbloquear, que a gente vai desbloquear ela agora, ela diminui o ataque em 20% dos motociclistas, tá? A gente vai desbloquear essa estrela aqui agora, só para vocês verem o que vai acontecer, só para eu dar esse exemplo para vocês aqui, de maneira prática. Ó, faltam 397. Então vamos ver se vai dar certo. 397. Opa, passou, fiz conta errada, era 200. Então percebam aqui, ó, que agora a gente vai acabar, eu não vou acelerar não, só para vocês entenderem, assim que essa habilidade, essa última estrela do César for desbloqueada, o que vai acontecer? Percebe que não tem aquela mensagem que ele precisa estar sendo liderado na operação ou em guarnição, ou seja, ela é uma habilidade passiva, então assim que eu desbloquear essa habilidade, ela já vai estar ativa automaticamente, seja na operação ou não. Fechou? Beleza. Então, qual que é o vigilante que eu mais indicaria para quem está começando agora no mesmo ramo que eu, de motociclistas, só que jogando de maneira gratuita, sem gastar um centavo? Eu indicaria primeiro o César e depois a Izumi. Ah, Chuck, mas você indica colocar um vigilante direto no 5 estrelas ou você indica a gente colocar vários vigilantes em 1 ou 2 estrelas? Isso é outro detalhe importante. Eu não indico ninguém, tá, a pegar um vigilante, focar nele e já jogar ele 5 estrelas de uma vez. Por quê? A quantidade de fragmentos que você vai precisar para fazer um vigilante 5 estrelas, você pode colocar às vezes 5, 6 vigilantes 2 estrelas, ou até mais às vezes, tá? Eu não fiz as contas não, mas se brincar, você consegue até mais do que 6 vigilantes, colocando todos eles 2 estrelas. Porque para você colocar 2 estrelas, você vai gastar, no caso, 900 fragmentos. Tá? De vigilantes. A primeira estrela são 300 e a segunda são 600 fragmentos. Ou seja, por que eu falo para você colocar todos os vigilantes no mínimo na segunda estrela? Porque percebe que a maioria dos vigilantes, até a segunda estrela, ela possui habilidades passivas e não ativas. Exemplo aqui do Bruce Ip. O Bruce Ip, ó, ele não tem nenhuma habilidade
passiva na primeira e na segunda estrela. Só que, por exemplo, essa vigilante aqui, a Sakurai, ela já vai dar pra gente ataque de atirador e vai dar dano de atirador também, pra quem gosta de jogar com atirador. A Victoria, ela vai dar pra gente aqui, ó, defesa de brutamontes e dano recebido de atiradores, que é muito importante também, tá? O Ethan, por exemplo, aqui vai aumentar a velocidade de treino, que não é, tá, uma habilidade, nem no caso ela é uma habilidade passiva, tá, porque assim que você ativa ela já vai estar em funcionamento, mas ela é uma habilidade de desenvolvimento, tá, não é de ataque. E aqui você ganha defesa de atiradores. Então percebe que a maioria dos vigilantes, eles vão dar pra gente já na primeira e na segunda estrela, geralmente, habilidades passivas. Então é muito bom, olha aqui, ó, defesa de motociclistas na segunda estrela. Vocês percebem? Então, se você... Isso eu tô falando só de vigilantes gratuitos. Eu não tô nem falando dos vigilantes que você paga, propriamente dito, tá? Mas mesmo assim, a ideia é a mesma. Se você for gastar dinheiro no jogo, se você for investir dinheiro no jogo, a ideia continua sendo a mesma. Primeiro, o melhor conselho que eu te dou é... Coloque todos os vigilantes que possuem habilidades ativas, pelo menos em 2 estrelas. Se você puder colocar, tiver dinheiro para colocar em 3 estrelas, show de bola. Porque tem alguns que vêm até a terceira estrela para ser habilidade passiva. Mas se você não puder, coloca ali a primeira no mínimo. Todos os vigilantes que têm habilidades passivas, coloca a primeira estrela. Depois, todos os vigilantes que têm habilidade passiva, coloca a segunda estrela. E assim por diante. Quando você já tiver desbloqueado todos, ou a grande maioria, que nem eu aqui, aí sim você vai partir para onde? Para focar em um vigilante, tá? Que agora vai entrar no outro tópico. Qual que é o melhor vigilante que eu indicaria para vocês, que é pago, não é gratuito? Atualmente eu jogo com 2, que é o Alexandre, que eu mostrei para vocês, e o Vlad. Por que que você escolheu esses dois, Chuck? Vou mostrar agora. O Alexandre, ele tem habilidades tanto ativas quanto passivas muito boas, tá? Mas principalmente por causa da habilidade ativa. Primeiro, dano e vida são 2 atributos que você não consegue de maneira tão fácil, tá? E principalmente que você possa evoluir ela, ou seja, melhorar essa habilidade. Então, por exemplo, no Alexandre, a 5ª estrela dele, você consegue 10% de vida, tá? Quando você desbloquear ele. Só que a minha já está em 15 porque ela está no nível 2. Só que assim que você chegar nesse nível, você pode ir melhorando a habilidade. Daquela maneira que eu falei. Vai subindo o nível dele no mínimo até o 30 e depois vai usando os fragmentos para melhorar a habilidade. Entendeu? Então, o Alexandre é um dos vigilantes mais promissores que eu indicaria para vocês. Para quem está começando agora. O Vlad é o segundo vigilante que eu indicaria para vocês. Ah, Chuck, mas meu amigo usa o Nick e o Lorde das Chamas. Você não acha eles bons? Vou dizer para vocês. Para quem não tem nenhum, o Lorde das Chamas e o Nick vai ser uma maravilha. Para quem não tem nada. Mas para quem pode e tem condições de comprar um vigilante melhor, Lorde das Chamas e Nick não é bom. Tá? Por quê? Presta atenção nos atributos ativos do Lorde das Chamas. Ele é bom na vida de brutamontes, na capacidade de operação, mas aqui no último ele aumenta ataque de gangue. Por que que eu tô falando isso? Ah, mas ataque de gangue é bom. Sim, é bom. Só que em comparação a dano e vida, o ataque não tem tanta utilidade. O dano e a vida são muito mais importantes no caso da batalha do que propriamente dito o ataque. Por isso que você deve focar nos seus vigilantes, sejam eles gratuitos ou pagos, você deve focar sempre na vida e no dano, tá? O ataque e a defesa são secundários, justamente para você ter uma efetividade melhor, tá? No seu ataque ou na sua defesa. Qual outro vigilante, além do Alexandre e do Vlad, eu indicaria para vocês colocar 5 estrelas? Vigilante Violeta, tá? Porque ela tem diversas habilidades passivas, tá? De todas as 5 habilidades, 4 são passivas e percebe que todas elas são habilidades muito boas, tá? Outro vigilante também muito bom para você colocar em 5 estrelas é esse diretor Hatcher, eu acho, Hatcher. Por quê? Ele, assim como o Alexandre e o Vlad, ele dá vida da gangue, tá? Isso é muito bom. Dá capacidade de operações e ele aumenta também ataque do motociclista em 15% no primeiro nível e aumenta mais 5% de ataque da gangue. Então percebe que ele possui três habilidades
ativas, tá? Então você tem que sempre procurar, para você colocar um vigilante em 5 estrelas, a maior quantidade de habilidades ativas. Mas Chuck, a Violeta não tem habilidades ativas, ela tem só uma. Você falou que tem que colocar ela 5 estrelas. Sim, por quê? Porque a Violeta ela possui 4 habilidades das 5 muito boas que são passivas. O ideal para você seria colocar todos os vigilantes 5 estrelas. Isso seria ideal. Só que nem sempre isso é possível. Até eu não é possível para mim, porque é muito caro. Então você deve focar no mínimo em 2 vigilantes primeiro, tá? E depois você vai aumentando ali na medida do possível. Mas começa sempre com 2, porque assim você vai ter uma operação, uma formação de operação com vigilantes muito forte. Nick e Lorde das Chamas só é bom para quem está começando. Mas se você está vendo esse vídeo agora e já tem esses 2 vigilantes, beleza. Mas se você puder, tiver a oportunidade de trocar, eu te aconselho. Coloca o Vlad, coloca o Alexandre, coloca o diretor. Tem outro vigilante muito bom também que você pode comprar, que é esse daqui, ó. O Senhor Takemaru, tá? Para você colocar ele não na sua operação, mas colocar ele 5 estrelas. Percebe as habilidades dele da mesma forma que a Violeta. A maioria são habilidades passivas, tá? E são muito boas também. Então essas seriam as minhas recomendações, tá? Um outro vigilante que você pode estar colocando agora dentro da sua formação é esse vigilante daqui, ó, Terai Tadashi. Muita gente está usando esse vigilante agora, porque percebe as habilidades passivas dele. Ele tem ataque de atirador, defesa de brutamontes e vida da gangue. Show! Mas as habilidades ativas dele também são muito boas, tá? Mas particularmente eu ainda prefiro Alexandre e Vlad, mas isso vai de jogador para jogador. Qual que é o outro detalhe que você vai trazer pra gente, Chuck? Qual que é a importância de você ter uma grande quantidade de vigilantes? Todo mundo aqui, acredito eu, que está vendo esse vídeo, ou sabe ou não sabe o que eu vou falar agora, que é o seguinte: uma das maiores fontes de estatística do jogo são os vigilantes. Só que não é apenas de estatística, porque não existe apenas vigilantes de ataque. Existem também vigilantes de desenvolvimento, que também são extremamente importantes para você. Por exemplo, esse vigilante aqui chamado Charles, qual que é a maior função dele? Ele te dá velocidade de operação de rua, isso é muito bom para você atacar mercenário, atacar força de rua, tá? Capacidade de treinamento, muito boa também, tá? A última habilidade dele, muita gente desbloqueia, mas eu não recomendo. Por quê? É batalha de recurso. O que é batalha de recurso, Chuck? Imagina que você tá com um inimigo e do nada você tá coletando recurso e alguém começa a atacar o seu ponto de coleta. Esse ataque na batalha de recurso vai ser embutido somente quando você estiver atacando um ponto de recurso. Isso que significa batalha de recurso, certo? Então, você percebe que eu falei bastante coisa aqui nesse vídeo, tá? Só que eu sempre digo o seguinte: tudo que eu falo aqui é subjetivo. Como assim, Chuck? Isso tudo que eu falei vai de acordo com a sua realidade, tá? Não fique se comparando com o jogador, não fique se comparando comigo. Eu tenho um tempo de jogo, você tem outro. Eu tenho uma condição financeira, você tem outra. Se você tiver uma condição financeira melhor, investe. Não fica nessa coisa de, não vou gastar dinheiro no jogo. Para com isso, tá? Isso é uma diversão, é uma coisa, é um lazer para você. Você não tá jogando dinheiro fora, para de pensar nisso, tá? Então, se você tiver condições, a minha indicação é: coloque todos os vigilantes 5 estrelas. Você vai conseguir muita, mas muita estatística. Caso contrário, comece com pouco. Comece colocando todos os vigilantes que você puder em 2 estrelas. Depois você vai galgando até chegar na terceira, na quarta e na quinta. E depois você vai melhorando as habilidades até chegar elas no máximo também. Fechou? Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu sei que foi um vídeo longo, mas é bastante informação pra gente assimilar. Mas eu espero que tenha ficado claro na cabeça de vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E mais uma vez, se você gostou do vídeo, se você está gostando do nosso trabalho, do nosso projeto, se inscreve no canal, tá? A sua inscrição ela é fundamental para a gente ter um ânimo, um incentivo para estar prosseguindo aqui com nossos vídeos. Fechou? Então até o próximo vídeo e falou!